E o Flamengo promete fazer uma grande reformulação, não só dentro do Flamengo, mas também em algumas contratações, movimentações envolvendo saída de jogadores e chegada de novos jogadores. Eu vou explicar para vocês, eu posso falar assim para vocês, uma super reformulação que já pode começar agora em dezembro, nas eleições presidenciais do Flamengo. O Flamengo vai em busca de um novo centroavante, Henrique. Eu vou falar para vocês, tá? Em 2025, o Flamengo não descarta sim trazer uma contratação considerável, uma super contratação como centroavante. O Flamengo tem nomes para o meio de campo sendo especulados já neste momento, como o nome de Arthur, da Juventus da Itália. Rafinha é outro nome que pode pintar no Flamengo. Icardi, do Galatasaray da Turquia, nome que foi especulado principalmente depois da lesão do Pedro, é centroavante. Henrique, o Flamengo chegou a procurar o jogador? Eu vou falar também sobre isso. Temos novidades envolvendo o nome de Mauro Icardi. Agora, se falando sobre a super reformulação do Flamengo, isso aí é fato que vai acontecer. Em relação a alguns atletas que podem deixar o Flamengo com fim de contratos, outros que também não vem rendendo o esperado, posso dizer assim, não vem caindo nas graças da torcida. Situação envolvendo Gabriel Barbosa, com o contrato se encerrando. Os movimentos internos dentro do Flamengo indicam uma possível saída de Gabigol, sim, porque o futuro ainda está indefinido. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação que está acontecendo nesse exato momento no Flamengo. Hoje tem Mengão Queridão, hoje tem Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. Ontem aconteceu alguns jogos e tivemos aí a vitória do Botafogo, que se distanciou ainda mais um pouco do nosso Mengão Queridão. Então o Flamengo precisa muito dessa vitória hoje, com muita humildade, com os pés no chão. Tite surpreende, muda a escalação totalmente, barrando jogadores que, eu posso falar assim, que a torcida vem pedindo para que o Tite não escale. O Tite vem fazendo isso aí já nos últimos 2 jogos. Gabigol, mais uma vez no banco de reservas. Alexandro, titular absoluto. Quer ficar por dentro de tudo? Então fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. As últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Aqui é só informação quentinha, de primeira, sem enrolação, diretamente ao ponto. E eu já começo falando sobre os jogos que aconteceram ontem, que foram jogos de suma importância para o Flamengo. Jogos que aconteceram na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E tivemos aí o Botafogo vencendo o Corinthians, Corinthians, adversário do nosso Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. Ontem perdeu para o Botafogo venceu por 2-1 e foi a 53 pontos. O Botafogo foi a 53 pontos. Falando no Corinthians, o Corinthians tá aí, vai terminar, acabar jogando a Série B, hein, Corinthians? Abre o olho, hein, Corinthians? Fortaleza e Atlético Paranaense também se enfrentaram ontem. Fortaleza, com empate, foi a 49 pontos. O jogo terminou em 1-1. E tivemos também outro jogo ontem, que foi o Atlético Goianiense, E o Vitória. O Vitória acabou vencendo o Atlético Goianiense por 2-0, mas é uma situação que está lá embaixo também. Esse jogo não interfere nada do Flamengo. Mas enfim, hoje o Palmeiras enfrenta o Criciúma. O Palmeiras está na 3ª colocação. Enfrenta o Criciúma às 4 horas da tarde. E às 18h30 o Flamengo recebe o Vasco no Maracanã. Clássico dos milhões. O Vasco que vem aí tentando subir cada vez mais. Vem tendo uma sequência muito bacana. E o Flamengo não pode dormir no ponto para esse jogo. O Flamengo está com 44 pontos na 4ª colocação. Flamengo vencendo vai a 47 pontos. Palmeiras joga logo mais. Vencendo vai a 50 pontos. Palmeiras pode até assumir a 2ª colocação no Brasileirão. Mas enfim, o importante é focar na vitória do Flamengo. Vamos em busca dessa vitória, independentemente dos resultados dos adversários. O Flamengo tem que fazer a parte dele, porque o Flamengo vê aqui embaixo, se encostando um pouco ali, Cruzeiro e São Paulo, ambos com 41 pontos. Então assim, Flamengo tem que abrir o olho. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos,
em relação a todos que estão em cima brigando na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo entra em campo às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Flamengo e Vasco. O Flamengo tem 7 desfalques confirmados para esse jogo, né? São eles aí, como a gente já sabe de cor, posso falar assim para vocês. Tem a situação envolvendo Matias Vinha, Cebolinha, Pedro, que estão com lesões graves, só voltam em 2025. Além disso, o Flamengo tem Michael e De La Cruz, que voltam ainda esse ano, mas não ficaram à disposição do técnico Tite ainda, principalmente De La Cruz, que já começou a fazer um trabalho de transição. Michael, posteriormente, pode ficar até de fora da quarta de final da Copa Libertadores da América. E temos o Ayrton Lucas e também o Alcaraz, né, que estão cumprindo suspensão automática. Lembrando que para esse jogo de hoje, o Flamengo tem 2 jogadores pendurados, tá? O zagueiro volante, eu posso falar assim agora, o zagueiro volante Léo Ortiz e também Carlinhos são jogadores pendurados com o 2º cartão amarelo. Se caso recebam um desses dois, receba o cartão amarelo na partida contra o Vasco, estão fora do próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Tite criou coragem, o Tite foi para cima, atendeu o pedido da torcida e mais uma vez deixou Alan no banco de reservas. Tite sempre colocando o Alan não vindo bem, o Tite sempre colocando o Alan, e agora o Tite deixa o Alan no banco de reservas. Assim também como o Gabigol, né? Inclusive nessas duas posições, de centroavante e de volante, o Tite improvisa o Léo Ortiz e o Tite improvisa o Bruno Henrique. Lá na frente, o Léo Ortiz no meio. Provável escalação do Flamengo, olha só, com novidades. Alexandro fazendo a sua estreia com o manto sagrado, indo para esse jogo como estreante, como titular absoluto. O goleiro Agostinho Rossi, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Varela, Alexandro, Léo Ortiz e Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo, com o técnico Tite, que fez essas mudanças aí, ó. Bom, torcer para que dê tudo certo. O Mengão queridão consiga, né, realmente essa vitória, que é muito importante para o mais querido do Brasil. Então vamos torcer aí para dar tudo certo para o nosso Mengão. Lembrando que esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas em canais de TV por assinatura, os canais Premiere. Você tem que assinar um pacote aí para poder, né, uma assinaturazinha ali para assistir os jogos tudo pelo Premiere, tudo muito mais. Mas caso você não tenha uma condição, posso falar, tem muita gente que não tem realmente, tá? A gente entende. E eu vou deixar aqui para vocês, faltando 1 hora, no máximo 1 hora, 1 hora e meia, antes da bola rolar, uma alternativa muito bacana para você não perder sequer um lance, 1 segundo desse jogo do nosso Mengão queridão. Lembrando que depois desse jogo o Flamengo tem o Peñarol do Uruguai pela frente. É isso mesmo. Aí é Libertadores. O Flamengo recebe o Peñarol no Maracanã na próxima quinta-feira, pela primeira partida, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo viu ontem o adversário na Libertadores golear no Campeonato Uruguaio. O Peñarol goleou por 4-0 o Rampla pela terceira rodada do Campeonato Uruguaio. Ontem foi o último jogo do Peñarol antes de enfrentar o Flamengo, né? Chegando aí com tudo. O Flamengo enfrenta o Vasco hoje, depois o Peñarol e Flamengo e Peñarol se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, primeira partida da Copa Libertadores da América. E vamos torcer também por mais essa vitória do nosso Flamengo, que é muito importante, beleza? O Flamengo vai começar a fazer a sua reformulação. Eu posso falar assim para vocês, uma super reformulação, já começando agora em dezembro. Final de ano chegando, tem eleição presidencial. O grupo Landim pode deixar realmente o Flamengo ou pode continuar. Mesmo continuando, vai ter uma super reformulação no departamento de futebol, vai ter novos reforços chegando, vai ter saída de jogadores. E com isso, meus amigos, ontem eu trouxe aqui para vocês sobre o interesse do Flamengo na contratação de Arthur, volante da Juventus da Itália, que está no radar do Flamengo. De acordo com o portal Correio dello Sport da Itália,
noticiou que o Flamengo entra na disputa pela contratação do volante Arthur, de 28 anos, jogador que foi revelado pelo Grêmio de Porto Alegre. Inclusive, não só o Flamengo aqui no futebol brasileiro, mas também o próprio Grêmio, Corinthians e Palmeiras têm interesse na contratação de Arthur. O Flamengo vai se movimentando, o Flamengo já começa a fazer, eu posso dizer, uma vasculhada dentro do elenco. O Flamengo já começa a fazer aquela lista de jogadores que não estão rendendo, que estão só dando gasto aos cofres do rubro-negro, para poder fazer uma grande reformulação. A super reformulação do Flamengo tem tudo a ver também com a super temporada, Super Mundial de Clubes 2025, que vai ser um ano totalmente diferente, como eu sempre venho falando aqui para vocês. Mas enfim, o nome de Arthur é um nome realmente que vale a pena o Flamengo fazer essa investida em Arthur. Arthur tem contrato com a Juventus até o meado de 2026. Jogador com passagens pelo PSG, Barcelona, Seleção Brasileira. O que vocês acham? Realmente vale a pena o Flamengo fazer uma grande investida em Arthur? A Juventus deseja negociar o jogador agora na próxima janela, de acordo com informações que vêm sendo circuladas em grandes portais italianos, é que a velha senhora deseja negociar Arthur sim nessa próxima janela. Então vamos ver o que deve acontecer. 28 anos ainda dá para jogar realmente, né? Bastante aí. Então vamos torcer para que o Flamengo faça realmente algumas mudanças. Em relação à posição de Arthur, que é volante, temos aí a situação envolvendo o Eric Pulgar, que tem clubes interessados em Eric Pulgar, mas o Flamengo vem também trabalhando em cima de uma renovação de Eric Pulgar. Inclusive um dos interessados é o River Plate da Argentina. Tem a situação envolvendo o Alan, que pode deixar o Flamengo agora na próxima janela de transferência com essa reformulação. Tem o Everton Araújo, que é garoto, que começa a se destacar com o técnico Tite, mas já tem clubes interessados no garoto Everton Araújo, que pode deixar o Flamengo sim, caso chegar uma proposta bacana. Agora, que vai ter a reformulação, vai ter. Outro nome que pode pintar no Flamengo é o do meio-campista Rafinha Alcântara. Está livre no mercado. O jogador tem desejo de defender as cores do Flamengo. O jogador tem um sonho de poder vir jogar no Brasil e também defender as cores do nosso Megão queridão. Revelado nas categorias do Barcelona, Rafinha Alcântara, com passagem para a Seleção Brasileira, PSG, Barcelona, entre outras grandes equipes. Inclusive o último clube dele agora foi o Al Arabi do Catar. Desde o meado do ano agora de julho está livre e tem tudo para pintar no Megão queridão. Será que vale a pena o Flamengo tentar investir em Rafinha? Rafinha tem 31 anos, é meio ofensivo, joga naquela posição de Arrascaeta ali. O que vocês acham? É um bom nome, nação? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Pra gente finalizar aqui, né, esse vídeo, quero falar sobre a contratação de um novo centroavante. O que apuramos é que o Flamengo vai no mercado sim, em busca de um novo centroavante. Eu posso dizer assim, um super centroavante, né, que o Flamengo vai precisar. O Flamengo vai passar boa parte da temporada sem Pedro, se recuperando. O Flamengo, pelos movimentos que vem sendo realmente acontecendo, que vem acontecendo internamente dentro do Flamengo, pela situação de Gabigol, indica que Gabigol não fica no Flamengo. Possa ser que aconteça uma reviravolta, mas a princípio é isso. Quando o Pedro se lesionou há 2 semanas, o nome de Mauro Icardi foi muito especulado no Flamengo. O jogador está no Galatasaray da Turquia, com quem tem contrato até 2026, meado de 2026. Icardi é um dos jogadores mais bem pagos do país e o jogador teve seu nome especulado no Flamengo. Só que, de acordo com as informações que apuramos, é que o Flamengo não chegou a procurar Mauro Icardi por enquanto nesse momento, tá, gente? Mauro Icardi, ele é argentino, tem 31 anos e é centroavante. É claro que o Flamengo vai sim dispensando o Gabriel Barbosa. Se realmente não acontecer de renovar, Gabigol deixa o Flamengo. O Flamengo vai no mercado em busca de um centroavante. Qual o nome ideal para chegar e reforçar o nosso Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mas o Flamengo, de acordo com a pessoa interna dentro do departamento de futebol,
o nome de Mauro Icardi não foi procurado, por enquanto, nesse momento. É apenas especulações mesmo. Mas o Flamengo promete, sim, ir em busca no mercado, em busca de um novo jogador para a posição, principalmente, né, a situação de Gabigol e a situação de Pedro, que deve aí ficar de fora boa parte da temporada de 2025. E pensando no Super Mundial, vai ter uma super reformulação e vai ter também super contratações que devem chegar no Flamengo, sem contar com reformulação, né, no presidencial no Flamengo, que deve acontecer também. E vai acontecer, na verdade, que o Landim não continua. Deve continuar aí com o braço direito, quem sabe do Duche. Mas se o Duche não vencer o BAP ou outro candidato, tem reformulação e promete muito essa reta final de 2024. Mas fica à vontade, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.